Quase 39 anos atrás, uma sequência devastadora de explosões abalou a usina nuclear de Chernobyl, localizada em Pripyat, a apenas 105 quilômetros da capital ucraniana, Kyiv. Essas explosões liberaram entre 50 e 185 milhões de curis de partículas radioativas, resultando na contaminação de extensas áreas na Bielorrússia, Ucrânia, Rússia e em partes da Europa. Milhões de pessoas foram expostas à radiação, e aproximadamente 404 mil indivíduos foram deslocados de regiões afetadas. Este trágico acontecimento é considerado o pior desastre nuclear da história e uma das marcas mais sombrias da era soviética. Mas e agora? A Marinha Russa pode estar prestes a flertar com outra catástrofe, potencialmente comparável, ou até mesmo pior do que Chernobyl. Dessa vez, o foco está em navios de guerra movidos a energia nuclear, com destaque para o Admiral Nakhimov. A quantidade de segurança e a prontidão dessa classe de embarcações, ou a falta dela, somadas à sua fonte de energia altamente volátil, levaram a uma nova denominação, Chernobyls flutuantes. Recentemente, o Admiral Nakhimov, após uma atualização extensiva, voltou a navegar. Essa embarcação é considerada uma superarma russa moderna e está prestes a se tornar a principal da frota russa. Contudo, ainda existem sérias preocupações sobre sua segurança e os riscos de um desastre à la Chernobyl à espreita. É hora de analisarmos mais de perto o Admiral Nakhimov e a importância de seu retorno. Pela primeira vez desde 1997, o cruzador de batalha movido a energia nuclear está de volta ao mar, operando por conta própria após 28 anos de reparos e modernização. Pesando impressionantes 28 mil toneladas, seus 2 reatores nucleares foram reativados no início de 2025. Espera-se que essa poderosa embarcação assuma a liderança da frota russa, ultrapassando sua irmã, o Piotr Veliki, também conhecido como Pedro, o Grande. O que acontecerá agora que o Admiral Nakhimov está novamente em operação? Essa é uma questão que assombra muitas mentes ao redor do mundo. À medida que ele volta ao mar, o que os especialistas realmente pensam sobre sua segurança? Essa é uma história que nos leva de volta a tempos sombrios e nos faz perguntar, estamos prontos para enfrentar outro potencial desastre nuclear? Há quase 39 anos, uma série de explosões devastadoras abalou a usina nuclear de Chernobyl, localizada em Pripyat, a apenas 105 quilômetros da capital ucraniana, Kyiv. As explosões liberaram uma quantidade alarmante de partículas radioativas, contaminando vastas áreas da Bielorrússia, Ucrânia, Rússia e partes da Europa. Milhões de pessoas foram expostas à radiação, resultando na relocação de cerca de 404 mil indivíduos de zonas contaminadas. Este incidente é considerado o pior desastre nuclear da história, e uma das mais sombrias marcas da era soviética. Mas agora, há um novo temor à vista. A Marinha da Rússia parece estar flertando com um desastre potencial que poderia rivalizar, ou até mesmo superar, a tragédia de Chernobyl. O foco está em seus poderosos navios de guerra nucleares, especialmente no famoso Admiral Nakhimov. A condição desses enormes destroyers, e a possível falta de segurança associada a eles, levou a que fossem chamados de Chernobyls flutuantes por muitos. Reviver o Admiral Nakhimov traz à tona questões como segurança, eficácia e os riscos de um novo desastre iminente. Desde 1997, esse cruzador de batalha de propulsão nuclear está de volta à água e se movendo, depois de um longo período de reparos e modernizações, exatamente 28 anos. Em 2025, os 2 reatores nucleares do cruzador foram novamente ativados, e a expectativa é que ele tenha um papel proeminente na frota russa, superando seu irmão, o Piotr Veliki, também conhecido como Pedro, o Grande. Esses 2 navios são os únicos sobreviventes da classe Kiross, cruzadores pesados de mísseis guiados com propulsão nuclear, que são conhecidos na Rússia como classe Orlan, do projeto 1144. Eles permanecem como os maiores e mais pesados navios de combate de superfície ativos no mundo, se não os mais eficazes. Entre todas as classes modernas de navios de guerra, eles ocupam o 2º lugar em tamanho, apenas atrás dos enormes porta-aviões. A história da classe Kiross, porém, está repleta de frustrações e não cumpriu seu grandioso potencial. Inicialmente, foram encomendados 5 navios, dos quais 4 foram concluídos, incluindo o desastroso SSV-33 Ural, um navio de comando e controle que utilizou o design do casco da classe Kiross, mas com uma superestrutura modificada e armamento diferente. O primeiro navio da classe, o Kiross,
começou a ser construído em março de 1974 e foi lançado em dezembro de 1980. Na época de sua inauguração, observadores da OTAN o codificaram como Balcão I, abreviação para Combatente Báltico I. Infelizmente, o Queiroz sofreu um grave acidente em seu reator em 1990 durante uma missão no Mar Mediterrâneo. Dada a crise econômica e a desordem política dos anos 90 na União Soviética, os reparos nunca foram realizados. Assim, foi retirado de circulação e rebatizado como Admiral Ushakov em 1992. A situação se agravou para o Admiral Ushakov e o Admiral Lazarev, o segundo da classe Queiroz, que foi comissionado em 1984. Originalmente nomeado Frunze, o Lazarev também foi rebatizado quando Queiroz se tornou Admiral Ushakov. O que acontecerá a esses barcos e ao recém-revivido Admiral Nakhimov? Quais perigos estão se formando nas águas? A nova era da frota russa será marcada por mais tragédias ou sobrevivência? Quase 39 anos atrás, uma série de explosões devastadoras estourou na central nuclear de Chernobyl, localizada em Pripyat, a apenas 104 quilômetros da capital da Ucrânia, Kiev. Essas explosões liberaram entre 50 e 185 milhões de curis de partículas radioativas, contaminando imensas áreas de Belarus, Ucrânia, Rússia e partes da Europa. Milhões de pessoas foram expostas à radiação, e aproximadamente 404 mil indivíduos foram reassentados de áreas contaminadas. O acidente é reconhecido como a pior catástrofe nuclear da história e uma das marcas mais sérias na herança da União Soviética. No entanto, a Marinha Russa pode estar flertando novamente com a tragédia, uma situação que pode ser comparável ou até pior do que Chernobyl. A situação envolve navios de guerra movidos a energia nuclear, principalmente o Admiral Nakhimov. A qualidade de navegação desta classe de embarcações, ou a possível falta dela, juntamente com a instabilidade de sua fonte de energia, levou a que fossem apelidadas de Chernobyls flutuantes ao longo dos anos. As preocupações renovadas surgem devido ao lançamento de uma versão atualizada do Admiral Nakhimov que voltou a navegar. A 28 mil toneladas, o cruzador de batalha Admiral Nakhimov está sendo promovido como uma nova superarma russa e se prepara para se tornar o navio de bandeira da frota russa. Porém, permanecem dúvidas sobre sua segurança, eficácia e a sombra de um desastre em potencial semelhante ao de Chernobyl. Vamos explorar mais a fundo o Admiral Nakhimov e compreender por que seu retorno ativo é significativo. Desde 1997. Este cruzador de batalha movido a energia nuclear está de volta às águas, após 28 anos de reparos e modernizações. No início de 2025, seus 2 reatores nucleares voltaram a funcionar, e espera-se que se torne o navio principal da frota russa, superando seu navio-irmã, Pyotr Veliki, também conhecido como Pedro, o Grande. Ambos os navios são os únicos sobreviventes da classe Queiroz de cruzadores pesados guiados por mísseis. Desde seu lançamento em 1979, esse tipo de embarcação foi um ponto de consideração para a Marinha dos Estados Unidos, que reativou os encouraçados Iowa na década de 1980. No entanto, a classe Queiroz nunca alcançou seu real potencial. O plano original era construir 5 embarcações, mas apenas 4 foram completadas. Ficou evidente que o Admiral Ushakov, por exemplo, se tornaria um desafio para recuperar, tornando-se considerado além do reparo em 2021, enquanto o Admiral Lazarev, após ser desativado em 1994, passou pelo mesmo destino. Agora, focamos na terceira embarcação da classe Queiroz, o Admiral Nakhimov, que teve sua construção iniciada em 1988 sob o nome Kalinin, posteriormente, renomeado em 1992. Apesar de diversos desafios, a quarta embarcação, Yuri Andropov, seguiu um ciclo semelhante, só sendo lançada ao mar em 1998. Assim como os episódios anteriores, o quinto e último navio estava previsto para ser nomeado, mas acabou sendo descartado devido aos atrasos na construção da frota. O que aconteceu com o infame SSV-33 Ural, um navio espião construído com base na classe Queiroz, exemplifica a má sorte que pode envolver esses monstros do mar. A pergunta que fica é: será que esses navios de guerra realmente guardam os segredos de um desastre náutico à espreita? Um novo pesadelo nuclear pode estar mais próximo do que imaginamos. E o que acontecerá quando o Admiral Nakhimov navegar novamente em águas perigosas?
Cerca de 39 anos atrás, uma série de explosões devastadoras abalou a usina nuclear de Chernobyl, localizada em Pripyat, a apenas 105 quilômetros da capital ucraniana, Kiev. Esse trágico acidente liberou entre 50 e 185 milhões de curis de partículas radioativas, contaminando vastas áreas na Bielorrússia, Ucrânia, Rússia e partes da Europa. Milhões de pessoas foram expostas à radiação, e quase 404 mil foram realocadas de regiões afetadas. Este incidente é considerado a pior catástrofe nuclear da história e uma mancha profunda no legado da União Soviética. Agora, quase 4 décadas depois, a Marinha Russa pode estar à beira de uma nova tragédia nuclear, potencialmente tão catastrófica quanto Chernobyl. O foco está em navios de guerra movidos à energia nuclear, especialmente no Admiral Nakhimov. Esses imensos cruzadores são chamados de Chernobyls flutuantes, e a preocupação é se eles realmente são seguros. O retorno do Admiral Nakhimov ao mar após anos de reparos é uma aposta arriscada e repleta de incertezas. Após um longo período de consertos, exatamente 28 anos, o cruzador de 28 mil toneladas conseguiu reentrar em atividade e se tornará o navio insígnia da frota russa, superando seu irmão, o Pyotr Veliky. Ambos são os últimos sobreviventes da classe Kiross, que incluem os maiores e mais pesados cruzadores de combate em operação no mundo. Será que o lento progresso desses navios esconde um perigo ainda maior? Desde que foi lançado em 1980, a história do Admiral Nakhimov tem sido marcada por acidentes e infortúnios. Por exemplo, enquanto se preparava para sua missão de espionagem, a embarcação suportou uma série de desafios após sua chegada ao porto de Vladivostok, incluindo um incêndio devastador. Mesmo assim, um fato chocante se revela. Em 1991, uma tempestade poderosa quase destruiu o navio, origem de rumores sobre sua maldição. Como um símbolo das falhas do passado, o Ural, outro cruzador da classe Kiross, jamais cumpriu seu papel, tornando-se um imã para desastres. Ao longo de sua vida, um evento crítico ocorreu, uma explosão em um depósito de munições nas proximidades quase custou a vida de sua tripulação. Finalmente, o que acontece se um novo acidente envolver o Admiral Nakhimov? As mágoas do passado estarão prestes a se repetir em um cenário tão apocalíptico quanto o de Chernobyl? Vamos explorar as implicações desse retorno ao mar e o que ele significa para o futuro da segurança nuclear naval da Rússia. O ano seguinte trouxe mais problemas para o já debilitado navio Ural, que permanecia ancorado em Vladivostok. No instante em que a carga explosiva de um depósito de munição, localizado a apenas 1 quilômetro de distância, explodiu, a base naval e os navios atracados foram tomados pelo caos. A tripulação, em uma corrida desesperada, conseguiu mover o Ural para longe da explosão, contando apenas com a ajuda de um rebocador e da própria força do navio, mais uma escapada impressionante de um desastre nuclear. Com a queda da União Soviética, a indústria naval da Rússia entrou em colapso. O Kremlin estava em frangalhos, incapaz de bancar nem mesmo o básico treinamento e as manutenções necessárias, quanto mais os pesados custos de reparo do Ural. À medida que o navio deteriorava em Vladivostok, começaram a surgir problemas graves. O navio tomava água e inclinou-se 5 graus, uma situação que as tentativas de reparo não conseguiram solucionar. Para evitar que se soltasse durante outra tempestade, os trabalhadores do cais tomaram a drástica medida de soldar o colossal navio ao cais. Mas o Ural era mais do que um navio em ruínas. Ele já era um símbolo de desgraça nuclear prestes a acontecer. Aos poucos, os ratos a bordo, provavelmente mortos pela radiação à espreita, foram dizimados de tal forma que não restou tempo para que pudessem escapar. A situação era tão insuportável que muitos membros da tripulação, após tentativas de transferência negadas, decidiram pular no mar e nadar até a costa. Com a tripulação reduzida a apenas 100 marinheiros, 10% do efetivo original. O Ural deslizava rapidamente em direção à decrepitude total. Em 2002, a Marinha Russa finalmente aposentou o Ural, gastando quase uma década tentando decidir o que fazer com o destroço. Vários segredos militares ainda estavam a bordo, um risco que ninguém queria correr. Assim, em 2010, o navio partiu para o estaleiro Zvezda, no Extremo Oriente, onde foi desmantelado até 2018. Pelo menos uma catástrofe nuclear russa no mar não seria mais uma preocupação. Mas, você sabia que este não foi o único caso? Há muito mais inquietantes histórias que permanecem nas profundezas do oceano. Qual seria o próximo pesadelo nuclear?
Quase 39 anos atrás, uma série de explosões devastadoras abalou a usina nuclear de Chernobyl em Pripyat, a apenas 105 quilômetros da capital da Ucrânia, Kiev. Esse desastre liberou entre 50 a 185 milhões de curis de partículas radioativas, contaminando vastas áreas da Bélgica, Ucrânia, Rússia e partes da Europa. Milhões de pessoas foram expostas à radiação e cerca de 404 mil foram reassentadas de áreas afetadas. Considerado o pior desastre nuclear da história, o incidente é uma das mais sérias marcas deixadas pela União Soviética. Contudo, a Marinha da Rússia pode estar flertando com outra catástrofe, cuja gravidade rivaliza ou até supera a de Chernobyl. O foco desta nova ameaça são os encouraçados movidos à energia nuclear, especialmente o Admiral Nakhimov. Esses navios têm sido chamados de Chernobyls flutuantes devido à sua baixa segurança e ao risco associado à sua fonte de energia volátil. Novas preocupações surgiram com a volta ao mar de uma versão atualizada do Admiral Nakhimov, que está sendo promovido como uma superarma russa, destinada a ser o navio de bandeira da frota russa. No entanto, a segurança desse projeto levanta questões inquietantes, e o fantasma de um novo desastre à la Chernobyl ronda essa imponente embarcação. Após um hiato de 28 anos de reparos e modernizações, o cruzador de batalha Admiral Nakhimov voltou a navegar sob seu próprio poder, sendo um marco na Marinha Russa. Este cruzador de 28 mil toneladas conta com 2 reatores nucleares que foram reativados mais cedo em 2025. Ele busca substituir seu navio-irmão, o Pyotr Veliky, que é um dos últimos sobreviventes da classe Quirós de cruzadores pesados. O Admiral Nakhimov e o Pyotr Veliky ainda são os maiores e mais pesados navios de combate em operação no mundo. Mas a história dessa classe de embarcações é marcada por derrotas. Desde a sua concepção, a Marinha Soviética planejava construir 5 desses navios. Contudo, apenas 4 foram completados, e um deles, o SSV-33 Ural, que utilizou a mesma base de design, sofreu um destino desastroso. Ao longo dos anos, os problemas começaram. O Quirós, o primeiro da classe, foi comissionado em dezembro de 1980, mas um acidente nuclear em 1990 inviabilizou sua operação. Enquanto isso, o Admiral Lazarev tornou-se inativo apenas 10 anos após ser comissionado, em 1994. A disposição do combustível nuclear gasto se tornou um desafio tão grande que as autoridades russas decidiram não tentar a remoção em ambos os casos. Esta narrativa nos leva ao Admiral Nakhimov, que teve um começo conturbado sob o nome de Kalinin em 1988. Com um longo histórico de atrasos e problemas, ele finalmente se tornou um símbolo da ambição da Marinha Russa. Enquanto isso, o último navio planejado da classe Quirós foi cancelado devido a problemas financeiros e políticos. O legado da classe Quirós é, sem dúvida, manchado por sua incapacidade de manter-se à altura das expectativas que cercaram sua criação. E, para reacender preocupações sobre segurança nuclear, a Marinha Russa ainda enfrenta um desafio monumental em relação a outros incidentes passados que poderiam ter sido um desastre nuclear em alto mar. Imagine a vasta extensão do Oceano Ártico, onde naufrágios e resíduos nucleares repousam tranquilamente em meio à água gelada. Durante a Guerra Fria, Estados Unidos e União Soviética lançaram mais de 400 submarinos movidos à energia nuclear, muitos dos quais agora estão abandonados em profundezas ameaçadoras. Murmansk, a apenas 96 quilômetros da Noruega, serviu como a base da Marinha Soviética, abrigando não apenas submarinos, mas também combustível radiotóxico. A verdadeira extensão dessa história só começou a se desvelar após a queda do Muro de Berlim. Na Baía de Andreeva, uma enorme quantidade de água tóxica vazou em 1982, resultando em mais de 661 mil toneladas de poluição despejadas no Mar de Barents, onde o combustível de mais de 100 submarinos foi exposto em canisters enferrujados. Temendo contaminação, a Rússia se uniu às nações ocidentais em um esforço de limpeza para desativar e desmontar 197 submarinos nucleares soviéticos, além de remover resíduos tóxicos de Baía de Andreeva e outros locais perigosos. Mas esses esforços representam apenas a ponta do iceberg. Um estudo de viabilidade de 2019, realizado por um consórcio internacional de segurança nuclear, revelou 18 mil objetos radioativos no Oceano Ártico, incluindo 19 embarcações e 14 reatores. Embora muitos desses objetos tenham níveis de radiação próximos ao natural, 1000 ainda emitem radiação gama penetrante.
A maior parte da radiação concentrava-se em 6 objetos russos, destacando-se 2 submarinos nucleares e 3 compartimentos de reatores submersos. Entre eles estava o K-27, uma vez conhecido como peixe dourado devido ao seu alto custo. O K-27, com 110 metros de comprimento, enfrentou problemas graves desde seu lançamento, destacando-se como um lembrete sombrio de que a história nuclear da Rússia está longe de ser concluída. O que será que aguarda esses destinos esquecidos nas profundezas frias e escuras do oceano? O legado da Rússia na era nuclear ainda busca um capítulo de redenção. Cerca de 39 anos atrás, uma série de explosões devastadoras abalou a usina nuclear de Chernobyl em Pripyat, localizada a apenas 105 quilômetros da capital da Ucrânia, Kiev. Essas explosões liberaram uma quantidade estimada de 50 a 185 milhões de curis de partículas radioativas, contaminando vastas áreas da Bielorrússia, Ucrânia, Rússia e partes da Europa. Milhões de pessoas foram expostas à radiação e cerca de 404 mil indivíduos foram reassentados de regiões afetadas. Este incidente é considerado o pior desastre nuclear da história e uma das marcas mais sérias no legado da União Soviética. Contudo, a Marinha Russa pode estar flertando com uma catástrofe de proporções similares, ou até piores, do que Chernobyl. A questão gira em torno de destroyers movidos à energia nuclear, especialmente o Admiral Nakhimov, que, com sua manutenção questionável e fornecimento de energia volátil, passou a ser chamado de Chernobyl flutuante. Vamos examinar mais de perto o Admiral Nakhimov e por que seu retorno é tão significativo. Pela primeira vez desde 1997, o cruzador de batalha movido a nuclear da Marinha Russa, Admiral Nakhimov, voltou a navegar com sua própria potência após anos de reparo e modernização, um total de 28 anos. Com suas 2 reatores nucleares retornando ao funcionamento no início de 2025, o Nakhimov está posicionado para se tornar o navio insígnia da frota russa, superando seu irmão, o Pyotr Veliky, ou Pedro, o Grande. Esses 2 navios são as únicas embarcações restantes da classe Kiroz de cruzadores pesados guiados por mísseis nucleares da Marinha Soviética e Russa. Conhecidas como Projeto 1144 Orlan. Eles são os maiores e mais pesados navios de combate de superfície em operação ativa no mundo, se não os mais eficazes. O tamanho deles, apenas superado por grandes porta-aviões, foi crucial para que a Marinha dos Estados Unidos reativasse os encouraçados da classe Iowa na década de 1980, quando o Kiroz surgiu. Mas, de fato, essa classe nunca cumpriu suas promessas. Originalmente, estendia-se a comissionamento de 5 navios, dos quais 4 foram construídos, além do problemático SSV-33 Ural, adaptado da mesma plataforma, mas com uma superestrutura modificada e armamento diferente. O primeiro da classe, Kiroz, foi lançado em 1980, mas sofreu um acidente de reator em 1990 e foi colocado em reserva, sendo renomeado como Admiral Ushakov em 1992. Após promessas de restauração em 2010, o Ushakov foi declarado irrecuperável em 2012 e desmantelado em 2021. O segundo navio, Admiral Lazarev, também enfrentou um destino sombrio, sendo desativado em 1994 e desmantelado em 2021. Agora, voltamos ao Admiral Nakhimov, criado inicialmente como Kalinin em 1988 e renomeado na onda de reformas em 1992. Grande expectativa cercou a conclusão de sua modernização após atrasos e contratempos. O quarto da classe, o Yuri Andropov, teve uma trajetória similar, mas se tornou o Pyotr Veliky e ainda atua como a joia da frota do norte da Rússia. Curiosamente, o quinto navio, que originalmente estava programado para ser nomeado em homenagem a um famoso almirante soviético, foi cancelado em 1990. No entanto, se o Admiral Nakhimov é um Chernobyl flutuante à espreita. Suas semelhanças com o K-27, um submarino afundado, são inquietantes. De fato, um dos reatores do K-27 vazou e expôs 9 marinheiros a doses fatais de radiação. A história se torna mais sombria quando o submarino K-159 afunda, sem aviso, despejando uma quantidade significativa de urânio no fundo do mar. Como isso se relaciona com a frota de submarinos de hoje? Thomas Nielsen, editor do Barents Observer, descreveu situações similares como uma Chernobyl em câmera lenta no fundo do mar. Você consegue imaginar os perigos que esses Chernobyls flutuantes representam para o mundo?
Enquanto a Rússia continua a intensificar suas ambições nucleares, não se acovarda. A construção de quebra-gelos nucleares avança a passos largos, com a Akademik Lomonosov se destacando como uma usina nuclear flutuante, que chegou a fornecer 60% da eletricidade para a região de Chukotka. A jornada dela através do Ártico foi marcada por alarmes de possíveis desastres. Os perigos não podem ser ignorados. Será que a ambição da Rússia fará com que um novo desastre nuclear se torne realidade? Há quase 39 anos, uma série de explosões devastadoras atingiu a usina nuclear de Chernobyl, localizada em Pripyat, a apenas 105 quilômetros de Kiev, na Ucrânia. Essas explosões liberaram entre 50 e 185 milhões de curis de partículas radioativas, contaminando vastas áreas de Belarus, Ucrânia, Rússia e partes da Europa. Aproximadamente 404 mil pessoas foram realocadas de regiões contaminadas, e o evento é considerado a pior catástrofe nuclear da história, manchando profundamente o legado da União Soviética. Contudo, há um novo temor em relação à marinha russa que pode estar flertando com uma nova tragédia, possivelmente tão grave quanto Chernobyl. O alvo da preocupação? Poderosos navios de guerra nucleares, especialmente o cruzador Admiral Nakhimov. Imagine um gigante flutuante que pode se tornar a peça central da marinha russa, mas que também carrega o fardo de um legado sombrio. Pode o Admiral Nakhimov ser uma nova versão do temido Ural? Ao longo de quase 3 décadas de reformas e modernização, o Nakhimov recebeu atualizações significativas em sua capacidade ofensiva e em seus sistemas de segurança. Com velocidades que podem atingir entre 31 e 32 nós e um alcance praticamente limitado sob propulsão nuclear, ele também pode operar no mar por até 60 dias. O número de tripulantes varia entre 710 a 744, com a capacidade de abrigar um grupo aéreo com 3 helicópteros K-27, K-29 e K-31. Porém, muitos detalhes sobre suas características exatas permanecem em segredo. Relatórios indicam a instalação de 10 lançadores verticais universais, cada um capaz de armazenar 8 mísseis de cruzeiro Calibre K ou Onyx. Algumas fontes falam de mísseis hipersônicos Zircon adicionados ao arsenal. O Nakhimov pode, em sua configuração final, contar com até 176 células de lançamento vertical, separadas em 80 para armas anti-superfície e 96 para defesa aérea. Parece impressionante, não? Para colocar em perspectiva, o destroyer chineses tipo 55 possui 112 células, enquanto o destroyer da classe Arleigh Burke tem 96 e o cruzador da classe Ticonderoga conta com 122. O Nakhimov não é só mais um navio militar, mas um espetáculo de poder bélico com novos sistemas de radar e uma nova arma principal. O antigo canhão AK-130 foi substituído por uma versão moderna, o AK-192M, mantendo o mesmo calibre. Além disso, o cruzador recebeu sistemas de defesa aérea em camadas, como Forte M e Pantsir M, assim como sistemas anti-submarinos PAC-NK e OTV, tornando-se um instrumento da guerra moderna. Essa modernização abre novas possibilidades, mas também levanta questões sobre a segurança do Admiral Nakhimov. Estamos diante de um futuro promissor ou de um desastre em potencial? O que esperar do seu desempenho nas águas traiçoeiras? A tensão aumenta e todas as atenções se voltam para o que está por vir. O que mais essa embarcação tem a oferecer, e estaremos prontos para enfrentar as consequências de seu poder militar? Em um passado não muito distante, uma série de explosões devastadoras abalou a central nuclear de Chernobyl, em Pripyat, a apenas 105 quilômetros da capital ucraniana, Kyiv. Estima-se que essas explosões liberaram entre 50 e 185 milhões de curis de partículas radioativas, contaminando vastas áreas de Belarus, Ucrânia, Rússia e partes da Europa. Milhões de pessoas foram expostas à radiação, e quase 404 mil pessoas foram reassentadas de locais contaminados. Esse evento é considerado a pior catástrofe nuclear da história e uma das mais sombrias marcas do legado da União Soviética. Agora, uma nova ameaça pode estar à espreita no horizonte. Pode ser que a marinha russa esteja flertando com outra catástrofe, potencialmente tão grave quanto Chernobyl. Este incidente envolve navios de guerra movidos à energia nuclear, especificamente o Admiral Nakhimov. A navegabilidade dessa classe de embarcações, ou a falta dela, e o fornecimento de energia altamente volátil levaram à denominação de Chernobyls flutuantes ao longo dos anos. Com a recente volta do Admiral Nakhimov aos mares, surgem preocupações renovadas. Esse navio,
que passou por reformas e modernizações após estar inativo desde 1997, é agora visto como um superarma russa. Mas a dúvida permanece: a segurança desse navio é garantida? Ele poderia, finalmente, representar uma ameaça real, ou estamos diante de um novo potencial desastre nuclear? O Admiral Nakhimov, com 28 mil toneladas, possui 2 reatores nucleares que voltaram a funcionar em 2025. Embora tenha sido ansiosamente aguardado, a história de sua recuperação é marcada por atrasos significativos. Desde sua primeira entrada no estaleiro Sevmas, em Severodvinsk, até os adiamentos constantes, o cronograma foi postergado repetidamente, levando a uma infinidade de questionamentos. Muitos se perguntam: todos esses atrasos significam que o navio agora é um complexo de armamentos de última geração? Ou a história de outros navios, como o Ural, se repetirá, à medida que o fantasma de uma catástrofe nuclear se aproxima? Se hoje o Admiral Nakhimov estiver adequadamente equipado, sua presença nos mares será certamente ameaçadora. No entanto, a era dos drones de ataque, mísseis hipersônicos coloca em dúvida até mesmo a segurança das maiores embarcações. Será que qualquer navio pode realmente ser seguro e defendido? A ressurreição do Admiral Nakhimov marca também o possível descomissionamento de outras potencialidades nucleares flutuantes, como o Pyotr Veliky e o logo problemático porta-aviões Admiral Kuznetsov. Este último, que esteve ancorado por anos, está prestes a ser relegado ao passado, assim como as sombras das tragédias nucleares flutuantes que assombram a história da Rússia. A pergunta agora é: o mundo pode confiar na segurança dos mares russos? A capacidade de defesa aérea foi aprimorada com sistemas como Forte M e Pantsir M, junto aos sistemas de guerra antissubmarina PAK-NK e Otver, permitindo a operação de helicópteros da série K-27. No entanto, o que realmente foi instalado no Admiral Nakhimov e como essas melhorias funcionam ainda é uma questão em aberto. Com tantos impasses e um histórico repleto de AVNTURAS tensas, será que essa embarcação se tornará um guardião dos mares ou um outro desastre à espreita? O tempo dirá. A recente volta do cruzador de batalha Admiral Nakhimov pode sinalizar a retirada de outras embarcações potencialmente perigosas das águas russas. Com a sua reintegração à frota, a aposentadoria do icônico cruzador Pyotr Veliky, também conhecido como Pedro, se torna cada vez mais iminente. Essa mudança representa não apenas um alívio no que diz respeito a potenciais desastres à la Chernobyl, mas também abre caminho para um futuro mais seguro nas operações navais. Ademais, os planos para uma nova classe de superdestruidores nucleares, que deveriam suceder o Admiral Kuznetsov, foram temporariamente suspensos. O Pyotr Veliky passou por uma modernização mínima e ainda é dependente de armamentos e sensores da antiga era soviética. Em um primeiro momento, ambos os cruzadores de batalha estavam programados para receber um extenso trabalho de atualização. Contudo, as informações atuais revelam um cenário incerto, apontando que a Marinha Russa pode optar por aposentar o Pyotr Veliky definitivamente. Essa mudança representa uma redução nas preocupações globais em relação a Chernobyls flutuantes. Mas agora, a grande questão é: o Admiral Nakhimov realmente vai desbravar os mares ou representará apenas mais um fantasma de um potencial desastre nuclear? E, se optar por voltar ao mar, poderá enfrentar desafios inesperados de novos inimigos tecnológicos e ameaças que não existiam em sua época de glória. O mundo observa ansiosamente.